Arana. E o ato dele pegar Penina, eu vejo como ele dando uma resposta aos outros. Quando eu casei com a Renata, e aí fica aquela, né? O irmão sabe que eu não tenho filhos, por causa de questão, no caso da minha esposa, é questão de saúde. E no começo, irmãos, e os filhos? Então, eu escutava muitas coisas direto e também indireta. Algumas vezes a gente responde, outras vezes a gente fica em silêncio. Mas eu nunca coloquei isso como a prioridade maior, como o amor maior. Eu sempre deixei na mão de Deus. E isso não diminuiu meu amor por ela, então nós estamos há 30 anos juntos. Mas os olhares. Quando eu comecei a ler a história de Ana, em algum momento eu me localizei. Entendeu? E aí, filhos, quando vem, não sei o que, olha, na velhice, o filho é bom na velhice, olha, filhos é bênção de Deus. Amém. Amém. Irmãos, e nem por isso eu sou infeliz, nem por isso eu olho para Deus e falo, oh Deus, não. Deus tem o agir e o fazer dele. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Está tudo na mão de Deus. Até de vez em quando eu tenho que chegar assim e dar umas repreendidas em algumas conversas. Você não tem filho, dinheiro sobrando, você pode viajar, você pode não sei o que, você é feliz, você não... Falo, olha, cada um sabe a dor que tem, cada um sabe o calo aonde dói. Então, para algumas pessoas eu falo, menos. Você tem aí a tua vida, eu tenho a minha e vamos seguir. Então, às vezes, em quando tem que ser um pouco também mal educado, né, irmãos? Então, em algum momento, eu falei, eu entendo o que Ana sente, o que Ana passa. Mas o que é mais interessante aqui é que você vê uma mulher que não desistiu dos seus sonhos. Clamou, buscou até o fim. Eu também vi, irmãos, que alguns estudiosos bíblicos acreditam que o sofrimento de Ana durou 25 anos. Falei, meu Deus, tomara que esteja errado esse cálculo. Porque, irmãos, 25 anos esperando uma bênção do Senhor, sem desanimar, sem ficar triste, sem blasfemar, sem sair da casa do Senhor, sem ficar com raiva do pastor, do sacerdote, sem apontar o dedo, porque uma coisa a gente como a gente é bom apontar o dedo e falar, não fez, não aconteceu, apontar o dedo e falar. E ela não desistiu. O que me chama a atenção aqui é isso daí. Uma mulher que não desiste dos seus sonhos. Irmãos, 25 anos buscando uma coisa. E nem era muito para ela. Ela queria mais agradar o seu marido. Vou falar uma coisa aqui, irmãos, homens, não fiquem bravos comigo, hein? Esposas, mulheres, põe limite aí no seu agradar ao seu esposo. Põe limite aí. Porque tudo que é demais atrapalha. O que é de menos faz falta. E o que é demais atrapalha. E eu vejo aqui no versículo 4, que quando Eucana, ele ia, sacrificava e pegava a porção dele, do sacrifício, ele dava a Penina aos seus filhos e suas filhas. No versículo 5, a gente vai ver que Ana
que Ana recebia uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Aqui eu vejo o amor mais do que ele tinha pela Penina. A Penina aqui, ela entra mais como alguém para cumprir algo social, mas o coração de Eucana, ele estava focado, ele estava voltado para Ana. Era o seu grande amor. E eu acredito que nas suas noites, nas suas orações, nos seus momentos íntimos com Deus, ele até podia falar isso para Deus: Deus, eu gostaria que a mulher que eu amo fosse a mulher que provesse filhos para mim. A Bíblia não fala, mas eu acredito que na intimidade Eucana também falava com Deus. Porque quando o homem, ele verdadeiramente, ele ama a sua esposa, ele sente a dor dela, ele sente o sofrimento dela. Muitas vezes o homem olha para a esposa, ele não está falando, mas ele está observando, ele está sentindo. Nós homens nem sempre expressamos e colocamos para fora o nosso sentimento, mas quando a gente vê as nossas esposas que a gente ama sofrendo, muitas vezes calado, a gente também sofre. A gente também quer que aquele problema, que aquela doença, que aquela situação se resolva. Quando há amor, há compartilhamento até no silêncio, irmãos. O amor move tudo. O amor constrói as relações que duram um longo tempo. No versículo 6, nós vamos ver que Penina a provocava, a irritava. Eu tento imaginar o que Ana falava para Penina. Porque a Penina, irmãos, ela aqui está representando o lado mau, o lado satânico, o lado provocador. Aquela pessoa que tenta a todo tempo tirar você da santidade de Deus, tirar você do caminho do Senhor. A todo tempo fica apontando as tuas falhas, os teus erros, rindo de você. Eu não consigo imaginar conviver 24 horas com uma pessoa que tem o objetivo sádico de só provocar a ira e o sofrimento. Isso é sádico. Você olhar para o outro e ter prazer no sofrimento do outro, isso não vem de Deus. Isso não é coisa do Senhor. Nós, como servo de Deus, como conhecedor da palavra do Senhor, se a gente puder aliviar o sofrimento do outro, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu tenho que fazer. Orar, jejuar, visitar, estender as mãos. O que estiver ao meu alcance como servo de Deus, eu tenho que fazer, porque é assim que o Senhor nos ensina. Então eu fico imaginando, que mulher extraordinária é essa? Que fé é essa? Olhava, absorvia aquilo e depois ia para o quarto. A Bíblia nos diz que Ana puxava os cabelos de Penina, arranhava, xingava, a provocava. Aqui não diz que Ana colocava roupas para provocar Penina. O que eu entendi aqui é que Ana orava e clamava ao Senhor. Eu tenho certeza que quando Ana dobrava os joelhos e começava a chorar, ela falava assim: Senhor, eu apresento a minha rival. Senhor, a minha rival todos os dias me provoca, Senhor. Joga na minha cara que o Senhor não é comigo, que o Senhor não me abençoa, que eu sou uma mulher, Senhor, que não sirvo para nada, Senhor. Ela apresentava ao Senhor, ela absorvia o que estava acontecendo e ela não retribuía para Penina. Ela falava com aquele que é o dono da bênção,
Ela falava com aquele que diz: a tua causa é minha, eu estou nessa luta, eu estou nessa batalha, a vitória eu garanto para ti. O que Ana fazia? Ela apresentava a Deus a sua situação, o que estava acontecendo. E eu acredito também, irmãos, que quando Ana orava ao Senhor, ela pedia para abençoar Eucana, o seu marido. Eu não acredito que Ana falava: Senhor, mata meu marido. Senhor, faça com meu marido aconteça isso, aconteça aquilo. Eu quero uma grande desgraça, porque assim eu fico livre. Não era isso que ela orava. Ela buscava ao Senhor. No versículo 8, Eucana, ele pergunta para Ana: por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nesse versículo 8, irmãos, eu vejo aquele momento que Eucana, ele se irritou com a sua esposa. Há momentos na vivência do homem e mulher que tem rugas, tem alguma briga, tem algum desentendimento. Isso faz parte de uma relação. Não é uma relação perfeita. Maridos, mulheres, têm seus pontos de vista. E eu vejo aqui que Eucana, ele pergunta para Ana: por que choras? Mas ele sabia. Ele sabia o sofrimento dela. Ele sentia, ele conhecia. Ele perguntou de uma forma mais irritada e esperando o quê? Aquelas famosas respostas atravessadas. Porque quando um está bravo, irmãos, numa relação de casal, quando um está bravo, o outro tem que estar calmo. E vice-versa. Porque se os dois estiverem bravos, a coisa fica feia. Casamento fica balançando. Você perguntar para uma mulher que tem o seu maior desejo, o seu maior sonho, que não consegue ser realizado, perguntar por que choras, porque sente essas dores. Irmãos, aqui Eucana, ele correu um grande risco de levar uns tapas, de levar umas respostas atravessadas, mas Ana não fez isso. Por quê? Porque Ana era uma mulher sábia, porque Ana já tinha entregado ao Senhor dos Exércitos a sua causa. E quando você entregar uma causa para o Senhor, fique em silêncio. Por mais que você esteja sendo provocado na tua causa, nesse caso Ana era o filho, mas a tua causa pode não ser um filho. Cada um tem a sua causa, difícil de resolver. Cada um tem seus sonhos. Às vezes o sonho pode ser o quê? Ter uma casa. Às vezes o sonho pode ser o quê? Fazer uma viagem internacional. Às vezes pode ser mudar de emprego. Cada um tem seus sonhos e desejos. Se você já entregou para o Senhor Deus os teus sonhos, os teus desejos, aguarde, confie, porque Deus já ouviu, Deus já escreveu e Deus já determinou a tua bênção. Quando você pede com fé, com confiança, aquilo que você pediu já está nos céus escritos. Está só aguardando a vontade de Deus. O teu pedido está no céu, na fila de Jesus, aguardando o tempo de você receber. Eu disse que alguns estudiosos acreditam que demorou 25 anos para Samuel nascer. Quanto tempo você está disposto a esperar pela tua bênção? Algo que você deseja muito e ainda não aconteceu. Quanto tempo? Onde está a tua paciência?
É de alguns dias? É de alguns meses? É de alguns anos? Como que está a tua confiança? Você vai esperar mais quanto tempo chegar àquilo que você deseja? Demora? Demora, sabe por que demora? Porque o Senhor sabe o momento certo de você receber aquilo que é bom para você, que não vai te desviar dos caminhos do Senhor, que não vai fazer com que você se cresça. Deus sempre nos prepara para receber o que Ele tem de bom na minha e na sua vida. No versículo 10 vai nos dizer que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você tem chorado por algo que você tem buscado? Os teus olhos estão secos? Você chora? Você se coloca diante de Deus? Você abre o teu coração, derrama diante de Deus com sinceridade? Ou você fala assim: ô Deus, manda essa bênção para mim aí, Deus, ó, não tem muito para esperar não, Deus, manda aí, Deus. Deus, meu carro está velhinho aí, Deus, amanhã eu vou lá na concessionária trocar de carro. Ô Deus, o meu emprego está ruim, meu salário, vou pedir aqui a conta e amanhã já vou em outro emprego. E ó Deus, ai do Senhor se eu chegar naquele emprego e eu não for aprovado. Você está determinando para Deus a tua bênção? Você está determinando para o Senhor o tempo que você quer que as coisas aconteçam? Ou você está sendo humilde e dizendo: Senhor, não importa o tempo que eu vou passar, mas eu vou confiar até o fim, porque eu estou pedindo a um Deus que criou os céus e a terra, a um Deus que é rico, a um Deus que é abundante, a um Deus que não abandona ninguém a sós, ninguém ao perigo. Todos aqueles que buscam a Deus, a resposta vem. É no tempo do Senhor, é no sofrimento. Nós vamos ler aqui que Ana chorou muito. Eu vou arriscar dizer que Ana chorou 25 anos. Você choraria 25 anos? Você estaria apto a isso? Não faça de Deus o teu empregado. Faça de Deus o Deus que conhece o teu coração, conhece o teu íntimo e conhece as tuas necessidades. Aliás, você nem precisa pedir, porque Deus já sabe. Nós vamos pedir porque nós devemos diante de Deus apresentar tudo que a gente precisa para Ele. Mas Deus já sabe. Irmãos, Deus já sabe tudo o que vai acontecer conosco, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. É por isso que muitas vezes a gente vê Deus usando o pastor Moisés e alertando as pessoas: ó, não faça isso, não ande com essas pessoas, não cometa esses atos, não coma essa comida, porque Deus já conhece tudo. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós temos que tomar cuidado. Quem está nos aconselhando? Quem está sendo nossos amigos? Que tipo de conversa nós estamos tendo? Porque muitas vezes os amigos são inimigos disfarçados. Tem gente, irmãos, que se faz amigo de mim, de você, para nos colocar em situações difíceis. Muitas vezes é uma amizade de interesse, uma amizade financeira,
às vezes amizades até de teor sexual. Por isso que nós devemos sempre estar atento à voz do Senhor. Por isso nós devemos estar sempre atento aos alertas do Senhor. Quem serve ao Senhor, quem anda nos caminhos do Senhor, quem busca ao Senhor, Deus não deixa cair no abismo. Deus não deixa descer a sepultura. Ele vai avisar, Ele vai avisar, Ele vai avisar. Então ouça os conselhos do Senhor. Quem Deus usa? Além do pastor, Deus usa o pai e a mãe também. O pai e a mãe que amam os filhos, que querem o melhor para os seus filhos, são vozes de Deus falando contigo. Então, jovem, quando o Senhor Deus usar o teu pai, a tua mãe, que te ama de verdade e te aconselhar, é para o seu bem, é para a sua salvação, é para você sair do perigo. Quando o teu pai e tua mãe falar para você: filho, não ande com essas companhias, não vá por esse caminho, não vá para esses lugares, ouça, porque quem ouve pai e mãe tem vida longa. Tem vida longa. E o versículo 11, irmãos, é o versículo chave. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva e me deres um filho, ele será seu. Irmãos, o Senhor fechou o útero de Ana porque ele tinha um propósito. Ele olhou para aquele povo daquela época e só viu podridão. Irmãos, não esqueçam que os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles praticavam todos os tipos de atrocidades e de pecados diante de Deus. Qual foi o propósito de Deus para Ana aqui? Ele preparou Ana para ter um filho, e esse filho seria sacerdote e juiz, e esse filho iria consertar o caminho do povo de Deus. Esse foi o propósito que Deus fechou a madre de Ana, porque Deus já tinha programado, Deus já tinha feito, Deus já tinha escrito que chegaria esse tempo de Samuel nascer para redimir o povo dele. Quando Deus olha para situações pecaminosas, de podridão, Ele fala: essa situação não vai ficar para sempre, eu vou intervir. Então, irmãos, 25 anos de sofrimento foi para que Samuel nascesse, e Samuel foi um dos maiores sacerdotes e juízes. Ele ungiu o rei Saul, e foi plano de Deus. Quando Deus entendeu que era o momento de Samuel nascer, crescer e se tornar um juiz e sacerdote, Deus abriu a madre, o útero de Ana, e Samuel nasceu. E depois de Samuel vieram muitos e muitos outros filhos. Então o propósito de Deus se cumpriu na vida dela, e vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, fechando aqui a pregação, seja perseverante, tenha fé, creia, não desista nunca, porque o que é teu virá no tempo do Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus e no tempo dele. Amém? Então Deus abençoe. Isso que o Senhor colocou no meu coração aqui para passar para a igreja.